Joel, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler algumas partes daí em diante, tá bom? Eu preciso primeiro contar o que aconteceu. O povo de Judá, aqui em Joel, eles foram se afastando da presença de Deus. Eles foram, sem que se percebesse, se confortando com o que tinha e automaticamente se afastando do Senhor Deus. Então algumas coisas aconteceram de ruim com esse povo. Tá bom, pessoal? O fato de se afastar de Deus, ele vai trazendo algumas consequências, porque ninguém se afasta de Deus à toa, ou se afastar de Deus, ele traz consigo pecados, distrações, e as coisas vão indo de mal a pior. Isso já aconteceu comigo. Eu posso pregar porque isso já aconteceu comigo. Tá bom? Livro de Joel, novamente, capítulo 1, versículo 5, diz assim: acordem, atenção, bêbados, e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos lábios de vocês. Amém, pessoal? Esse versículo está dizendo acerca de um povo que ele bebia, e o vinho ele tem um mosto, que ele geralmente, eu não sou sommelier, mas estudei sobre isso, e também não bebo, né? Então é difícil de falar o que, mas ele tinha uma sensação de prazer, e por conta do excesso, essas pessoas estavam embriagadas, só queriam prazeres, só queriam estar bem, se sentir bem, alegres e por aí vai. Por isso que nós lemos aqui, Deus falando: acordem, chorem, lamentam-se. E por isso, porque eles estavam só em farra e em festa. Amém, pessoal? E assim, povo de Deus, está a maioria dos povos, os que se esquecem de Deus. Amém? Vocês estão entendendo até aí? Eu quero falar sobre a consequência do afastamento. E está lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler ele aqui. Os campos estão arruinados. A terra está seca. O trigo está destruído. O vinho novo, ele acabou. E o azeite está em falta. É a consequência do afastamento de Deus. Aquilo que para esse povo representava o sustento, a abundância, foi atingido com a distância de Deus. Amém? Esse povo estava embriagado, adormecido, porque tinha demais. E quando começou a consequência da distância de Deus acarretar-lhes nesses males, eles ainda continuaram se distraindo. Mais ou menos como o nosso povo, né? Samba, o futebol, os prazeres que a vida dá, e o cara está afastado de Deus, às vezes sofrendo consequências pelo afastamento, entristecido, depressivo, coisas dessa natureza, mas ele não dá o braço a torcer. 1 Joel 1,12 fala assim: a vide se secou, a videira, que era sustento, a figueira se murchou, a romeira, também a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A alegria entre os filhos dos homens. Amém, pessoal? Quando a comunhão com Deus ela é negligenciada, chega um momento que até aquilo que produz alegria
ela começa a secar. Quando você negligencia a presença de Deus, quando ela tanto faz, chega um momento que as provisões de Deus ela começa a se secar. E assim aconteceu com esse povo. O afastamento de Deus trouxe para essa terra gafanhotos, um monte de coisa. Está lá no comecinho do livro de Joel. E às vezes é assim na maioria das pessoas. Eu posso falar da minha vida. Eu fui da obra de Deus. Eu conheci Jesus bem novinho, através de uma amiga da mamãe, a Margarida. Ela me levou, eu conheci Jesus. Em determinado momento da minha vida, eu achei que eu tinha muito para viver e assim aconteceu. Eu desviei, fiz um monte de coisa que ofendeu a Deus e que não deveria. E o afastamento de Deus demorou muito, no meu caso demorou bastante. E chegou um momento da minha vida que eu já não via sentido. Começou a ter um monte de parafuso, eu comecei a sentir falta do que eu sentia em Deus. Essa é a minha história, tá, pessoal? Possa ser que com você seja diferente, mas eu não via muito sentido para o que eu estava fazendo. Então, eu tive uma vergonha imensa de voltar, mas voltei para Jesus. E eu precisava ser tratado, não me faltava dinheiro, nem trabalho, estava tudo certo. Inclusive, eu estava com muito sucesso na época que eu voltei para Jesus. Eu tinha ganho uns campeonatos, umas coisas legais aconteceram. Só que existia dentro de mim um vazio extremo. E esse vazio, meu irmão, eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca fumei, nada disso, mas eu tinha um vazio muito grande. Eu sabia que aquilo, de uma certa maneira, era falta de Deus. As coisas começam a não fazer sentido. E possa ser que essa seja a sua situação hoje. Eu tenho tudo, mas me falta algo. Algo precisa ser preenchido na minha vida, dentro do meu ser. Eu venci, mas me falta alguma coisa. Esse era o sentido, essa era a sensação que eu tinha. Porque, caramba, tudo que eu tinha lutado mais ou menos ali para me ter, dentro da minha realidade, eu vim de a vida das pessoas começa no zero, a da minha família lá de repente estava no menos zero. Meus pais lutaram muito, minha mãe geralmente está aqui, foi muito guerreira. A mamãe então, viu mãe, eu vou falar isso para honrar a senhora, não é por vergonha não. A minha mãe levantava às 3 da manhã, porque tinha um colégio no Rio que era muito bom, e na cabeça da minha mãe ela tinha que lutar para eu estudar lá. E fez muita diferença, viu mãe? Obrigado, porque fez muita diferença na minha vida. Eu sempre tive um raciocínio muito rápido, isso era muito provocado pelo meu pai, mas esse lance das madrugadas da mamãe, faça chuva, faça sol, às vezes chovendo, a minha mãe ia lá para garantir a minha vaga no colégio, que é o chamado Dom Pedro I. É um colégio muito difícil de se ingressar lá. Então essa luta foi muito dos meus pais, mas eu reconheço que a gente não começou numa situação muito fácil. A vida dos meus pais foi muito mais difícil ainda. Pois bem, pessoal, a gente lutou muito, as competições, os concursos, as coisas que eu vivi, para que a gente saísse de algumas situações. E tudo que eu propus no meu coração de ter, eu consegui. Em um determinado momento da minha vida, eu falei, e agora? Eu já consegui a faixa preta, eu já consegui os campeonatos, eu já viajei, Para a minha vida simples que eu tinha, tudo que eu vivia era demais. E me faltava alguma coisa. Então eu fui tentando preencher os vazios da minha vida e esqueci de Deus. Em um momento na minha trajetória, eu falei, me falta algo e eu sei o que era, o Senhor. E as coisas, assim como aconteceu com esse grupo aqui do livro de Joel, o afastar de Deus ele vai te trazendo consequências, e não é porque Deus é mau, é porque você está longe do propósito. Você por si só vai se machucando, provocando coisas que não deveria, e a colheita de tudo que se planta, você colhe. Assim aconteceu na minha vida e aconteceu com esse povo também aqui de Judá, o povo que o livro de Joel está esclarecendo. E Deus ele faz o povo perceber esse problema, e foi o que aconteceu comigo também. Graças a Deus eu tive uma segunda chance. Livro de Joel, capítulo 1, versículo 14. o Senhor fala assim, através de Joel, santificai um jejum,
convocai uma assembleia solene e clamem ao Senhor. Aqui está a consequência, amém? E o profeta aqui está ensinando o que se deve fazer para se aproximar. Eles precisavam parar de simplesmente sofrer e começar a buscar a Deus. Foi assim que aconteceu comigo. Eu estava realizado com tudo o que acontecera, e diga-se de passagem, sempre eu orava, né? Só que eu estava distante de Deus. E o fato de ter que buscar a Deus não estava nos meus planos até começar a sofrer, a perceber que eu estava muito distante, né? O primeiro clamor está lá no livro de 1 Joel, desculpa pessoal, no primeiro capítulo de Joel, no versículo 19. A ti, ó Senhor, eu clamo, está lá no versículo 19. Porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama destruiu todas as árvores do campo. A distância de Deus para esse povo teve esse tipo de consequência, uma escassez. Amém, pessoal? Só que esse problema aconteceu, o profeta ensinou que o povo deveria levantar jejum, clamar, né? Foi assim que a gente leu, lá no Joel 1,14, santificai-vos o jejum, convocai uma assembleia, uma reunião solene e clamai ao Senhor. Amém, pessoal? A grande virada vem no capítulo 2, versículo 12. Deixa eu achar aqui. Tá assim, ó. Esse é um versículo que ele é bem central dessa mensagem, tá? Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejum, com choro, com pranto. Deus aqui estava dando o que seria a solução. Deus não estava pedindo uma oferta, Deus não estava pedindo, sei lá, que subisse no monte, que se chicoteasse. A palavra do Senhor é: convertam a mim de todo o vosso coração. Amém? Nós saímos da consequência do erro para a resposta de Deus. Deus diz ainda assim. Ainda assim é muito forte, né? Ainda assim, por conta de tudo que esse povo fez. Agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o vosso coração. Com o coração, gente. Com a verdade. Amém? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Apesar de tudo o que aconteceu, existe um caminho de volta, né? Um caminho de volta ao Senhor. E assim aconteceu também na vida do pastor que vos fala. O que Deus realmente queria está lá no capítulo 2, versículo 13. Olha, e eu vou ler para você. E rasgai o vosso coração, não as vossas roupas, as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém, pessoal? O rasgar o vosso coração e não as vossas vestes, existia uma cultura na época que quando a pessoa cometia um pecado, uma blasfêmia, se rasgava a roupa em protesto, né? E dizendo para Deus que estava se rasgando. E o profeta aqui está dizendo: rasguem o seu coração, seja verdadeiro, chore, mas com realidade, não para alguém ver, né? É disso que ele está dizendo. Rasguem o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Amém? Deus não queria uma mudança externa, Ele queria um coração tratado. Amém? Não era simplesmente jejuar,
não era simplesmente participar de uma reunião, de ir na igreja, não. Ele queria um coração voltado para ele. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, disse o Senhor para esse povo. A gente falou da causa, nós falamos da vontade, da participação de Deus em libertar esse povo, e Deus também tem um plano de restauração, né? Eu estou falando desse povo, eu lembro de toda a minha história, né? Porque foi assim comigo, né? Eu me afastei de Deus, Deus me ensinou que eu precisava pedir perdão, tudo isso teve uma consequência. Eu podia falar de Davi, né? Mas é legal falar das derrotas da gente também, né? Porque Deus teve um plano de salvação também para o Edgar, né? O pastor que vos fala cometeu esse mesmo erro desse povo. Eu tinha tudo na presença de Deus, eu me afastei, me distraí, o Senhor me aceitou de novo, eu mesmo não me aceitava, e Ele me ensinou que eu devia jejuar e converter de todo o coração, porque não adianta só a aparência, né? Eu digo para o povo, principalmente os que trabalham comigo, que eu não sou um personagem nem na produção, onde eu trabalho, nem na pregação, né? Eu sou crente mesmo nervoso, eu sou bem nervoso, viu, pessoal? Sou manso não. Mas eu sou convertido mesmo nervoso, né? A gente não se descabela, sai no tapa, às vezes até dá vontade, viu? Mas a gente não pratica, porque eu amo Jesus. Eu entendo que a minha natureza do passado não me ajudou em nada naquela época. Não é o quanto eu sou mais bravo ou mais valente que me ajudou na minha vida, as minhas decepções aconteceram da mesma maneira. Em tudo na minha vida eu tentei me preparar, mas tem coisas que eu dependo extremamente do Senhor, então é dele que me vem o socorro, não adianta. Amém, pessoal? Tem um versículo, pastora Leila está aqui, ela fica me olhando, né? Que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que está tentando guardar ela. Em vão trabalha o sentinela, o soldado, o guardião. Porque é Deus quem edifica a casa. Eu vou um pouco além, é Deus que edifica o homem. O Edgar do passado, ele continua aqui dentro, né? Ele continua aqui dentro, de vez em quando ele quer sair para fora, dá um trabalho danado. Mas o Edgar do passado, ele não era edificado pelo Senhor. Hoje eu passei uma situação, pessoal, deixa eu abrir aqui o meu coração, que eu tinha de tudo e todas as razões para me manifestar de uma forma muito não convencional para um cristão, né? Mas eu decidi obedecer a Deus. E eu vim num caminho pensando e falando: Senhor, eu fiz isso porque o Senhor me tratou, porque eu sozinho não conseguia. Eu não conseguiria lidar com isso emocionalmente sem explodir, né? Mas por amor a Jesus, não por mim, por amor a Jesus, eu decido não fazer. Porque eu sou grato a tudo que Ele fez na minha vida. Amém, pessoal? O se converter de todo o vosso coração, às vezes é isso. Eu ter uma vontade extrema, mas eu amo tanto Jesus. A troca foi tão justa. Pelo bagaço da laranja que eu vivi, hoje ser laranja, entende? Não sei se foi um bom exemplo não, né? Mas eu tinha uma vida tão bagunçada, Jesus transformou e hoje estamos aqui, que eu não posso perder as coisas que eu já recebi do Senhor. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Vamos falar sobre a restauração desse povo. Livro de Joel ainda, capítulo 2, versículo 25. Né? Ou coisa difícil, eu prego com a minha mulher na minha frente, né? Então, se mentir, ela dá um berro dali, eu acho, né? A minha mãe me assiste, os meus filhos, olha que beleza. Agora o neto, né? Então tem que ser verdade mesmo, né? Livro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Depois do arrependimento desse povo, vem uma das promessas mais fortes que Deus ele podia fazer. Joel 2, 25. Restituirei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta e o grande exército que enviei contra vocês. Deus estava falando que Ele daria de volta o tempo perdido. Restituirei-vos os anos que vocês foram consumidos pelo gafanhoto, pelo exército, pela derrota. Deus ele há de restituir.
E eu vivi isso na minha vida. Deus me restituiu coisas que eu, Edgar, estraguei, como por exemplo a minha família, tá? Eu posso dizer que a minha não magoa de ninguém, né? Mas eu mesmo me destruí. E Deus me restituiu. Amém, pessoal? Então, no capítulo 1, o gafanhoto come tudo. Ele destrui tudo desse povo, né? No capítulo 2, Deus restitui mediante o arrependimento desse povo. Não há nada em Deus que não possa ser solucionado. Eu sei que é um jargão muito de pastor, qual é o momento que você está passando? As pessoas falam, qual é o seu sofrimento? É muito um jargão, mas isso é muito verdade porque é bíblico. E eu não estou querendo aqui te convencer, te emocionar, não é isso, tá? Mas, meu irmão, a solução na vida do homem, quando ele converte o seu coração, e eu vou te dizer uma coisa, na maioria das vezes é o homem que estraga tudo, né? Deus, ele tinha um propósito, uma vida perfeita, mas a gente estraga. E por isso que Deus, ele nos convida a nos convertermos de todo o vosso coração, porque é o retorno, é converter. É assim, a gente está andando com um carro, aí tem uma conversão. Você tem que voltar para o lugar que você jamais deveria ter saído. Só que a gente é cabeça dura, né? Eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia que eu tinha que abandonar o que eu fazia porque me fazia sofrer. A consequência era um momento até legal, você estava como esse pessoal que bebia vinho e ficava feliz, né? Eles estavam felizes, mas com sofrimento, né? E é mais ou menos sobre isso, né? O prazer que eu vivia me afastava de Deus e a consequência era eu viver uma vida distante de Deus, sofrendo e por aí vai, né? Me faltou cereal e vinho e azeite, igual faltou para esse povo, mas eu não entendi. Até eu render o meu coração, né? Deus também tem os seus propósitos. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 24, também é sobre promessa, tá? E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Aqui está falando de provisão de Deus, não só de financeiro. Amém? Está falando de uma provisão, de Deus restituir, de Deus devolver aquilo que havia se perdido. Eu acredito nisso piamente. Hoje eu vivo muito bem com a minha família. Ela estava um bagaço. E a culpa era minha. E Deus me restituiu. Quando eu me converto a Deus de todo o meu coração, e foi isso que eu fiz, eu não me arrependo em nenhum momento da minha vida. Eu me arrependo de não ter feito isso antes. Tem coisa que eu não deveria ter sofrido, eu cabeça dura. Eu achava que era do meu jeito. Afinal, eu sei como fazer. Esses eram os meus pensamentos, viu, pessoal? E eu só fui tropeçando e me ferrando mais ainda. Mas Deus, ele me devolveu de volta, né? O vinho, o azeite, o arroz, o cereal, né? Que era a comida da época, tá, pessoal? O arroz não, desculpa, o trigo. O trigo, o cereal. O vinho, que era a bebida da época, e o azeite transbordará. A eira se encherão de trigo, os lagares se transbordarão de vinho e de azeite, de óleo. Amém? O cereal foi destruído, o vinho secou, o azeite faltou. Mas quando o povo ele se converte de todo o coração, se arrepende de toda a maldade que estava fazendo, quando os sacerdotes daquela época percebem que perderam a presença de Deus e jejuam, oram e choram o sacerdote, Deus ele restitui a esse povo. Amém, pessoal? Joel 2,26. E comereis abundantemente e vos fartareis. Está falando uma promessa para um povo que estava morrendo de fome, tá? Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Assim diz o Senhor. Amém? Eles não receberam apenas de volta aquilo que eles perderam. Eles voltaram a reconhecer quem era a fonte da sua alegria, esse povo. E o Edgar também. Amém?
O propósito de Deus não era simplesmente devolver o cereal, o vinho e o azeite para esse povo. Era devolver para esse povo que sofria e que não entendeu o quanto a presença dele fazia falta. A forma de Deus chamar a atenção desse povo foi a consequência do seu próprio pecado. A falta do sustento, da riqueza e da felicidade. Por conta do pecado que fez os enganar, achando que aquilo seria feliz eternamente, Deus ele agiu de uma maneira tal que fez esse povo entender que a riqueza, o propósito, a felicidade, o abastar era a sua presença. E quando esse povo se converte e volta ao Senhor, então eles entendem que a provisão não era o alimento, a provisão não era a alegria, a provisão não era o azeite, né, que faz o pão, né? Se fazia pão com azeite no passado. O que trazia a prosperidade, a riqueza, a alegria, era a presença de Deus. Então eles se convertem. Lá no capítulo 1, lá no início, ele manda ensinar isso para os filhos, para os netos, para a geração. Amém, pessoal? E se tem uma coisa que se perdeu em meio ao Evangelho, é que parece que tudo que Deus fez para a gente tem a ver com estar rico, tem a ver com estar próspero, feliz. E Deus ele não propõe somente isso, não. A proposta de Deus para a gente nessa terra é justamente acerca de uma salvação. A Bíblia fala no livro de Isaías de um terrível e grande dia do Senhor, que ele vai acontecer. Só que ele fala também de Jesus. Essa é a causa do pecado, tá? Mas ele fala da solução. E a solução já foi enviada para essa terra. Ele encarnou como cordeiro, como um homem que viveu decentemente, sem pecado e pagou o preço do pecado da humanidade, para nos dar o direito da salvação. Hoje é noite de ceia. Nós vamos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória do Senhor Jesus sobre o pecado. Amém? E ele disse assim, eu disse isso na minha última pregação, não sei se vocês assistiram um vídeo da igreja. O Senhor Jesus ele foi tão bondoso que ele disse assim, vocês farão obras maiores do que a minha. Né? E uma da... Ô motoqueiro abençoado, né? Não sei se está vazando o áudio. Mas ele disse que assim faríamos obras maiores do que ele. Jesus venceu a morte porque ele não pecou. E ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje nós vivemos uma vida. Nós somos igual o Highlander, né? Você lembra do Highlander? Só que o Highlander ele morria se cortasse a cabeça, né? A gente nem se cortar a cabeça. Existe uma promessa na palavra de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que morto, ele viverá. Nós somos eternos, pessoal. Povo de Deus, você e eu somos eternos. E nós somos de Deus não porque Deus me proporciona momentos felizes, azeite, vinho e óleo. Não, nós somos de Deus porque existe uma eternidade. E nós não podemos viver sem Ele. Eu não consigo viver sem o Senhor. Não consigo. Eu não estou nem aqui para isso mais. Sabe? Ora ao meu prazer. Eu sou muito feliz fazendo um monte de coisa. Eu gosto na TV, eu tenho bons amigos. Hoje mesmo eu falei com um, né? Eu tenho um amigo que eu tenho um prazer de falar com ele, talvez ele nem saiba, né? Da importância que ele tem na minha vida. Ele conversa comigo, dá poucas pessoas que me fazem dar risada de verdade mesmo. Eu não sei se ele está assistindo ou se ele vai assistir, mas eu sou Arnoldo, né? Um amigo que eu ganhei assim na andância da vida, né? É só um milagre de Deus para conectar duas pessoas igual ele. Ele está lá do outro lado do mundo, né? A gente não tem parente em comum, nada, né? Engraçado, né? E graças a Deus pela vida do meu amigo, né? Graças a Deus. Então, pessoal, eu tenho bons amigos, eu vou no programa de TV, eu gosto pra caramba, eu gosto de fazer pão, eu gosto de comer com a minha família, né? Eu sou ex-gordinho, né? Estou magrinho, mas sou ex-gordinho. Mas nada me dá tanto prazer do que sentir a presença de Deus. E às vezes eu estou num momento tão difícil, como o de hoje, né? E eu faço uma oração, o Senhor se faz presente e eu me preencho de algo que esse mundo não tem dinheiro para comprar. Né? Embora não tem valor,
porque tem um valor para mim, mas não tem preço. Eu sou acometido de uma paz, de um momento de tanto prazer quando eu falo com Deus, né? Eu sou preenchido, parece que eu estou... É igual a bateria, né, do celular, ela tá... ela recarrega, né? É a presença de Deus na minha vida. E eu não sentia isso na maioria das coisas, e não sinto ainda com a maioria das coisas que eu faço, embora fique muito feliz. E é disso que eu estou falando. Eu não posso viver sem essa presença, principalmente na eternidade, que é o que está por vir. Eu não sei se eu estou sendo claro, pessoal. Eu espero que essa palavra adentre o seu coração. Né? Eu vim para Jesus porque os crentes da minha época falavam do inferno, e eu tinha muito medo. Meu Deus do céu, queimar o século dos séculos, ir para um lugar que não vai ter sossego, que as pessoas vão estar perturbadas, os demônios vão perturbar. E isso tudo está escrito na Bíblia, isso vai acontecer mesmo, isso não é mentira não. Mas hoje eu estou com Jesus porque eu não consigo viver sem Ele. Nem aqui e nem aí na eternidade. Eu tenho sempre como aqui essa vida, e a Bíblia fala que o homem vive 70, 80 anos passando de sem enfado, é cansaço. Eu vivo aqui contando que esse dia vai chegar. E que a qualquer momento, bingo, eu fui chamado. E eu vou lá para o céu fazer pão, né? Eu sou padeiro aqui. A Bíblia fala que lá vai ter ceia. O papai foi antes, né? O papai deve estar lá reclamando com as fornadas, alguma coisa que ele fazia isso aqui, né? Então eu vou para lá para fazer pão para ceia. Quando você chegar lá, se eu já tiver, eu vou estar lá fazendo pão para você cear com Jesus com o maior prazer. Viu? Só que não perca a sua salvação, irmão. Leve a sério isso. Eu não sou um cara maluco falando não, né? Às vezes o crente é tido como assim. Existe uma vida após essa vida. E é melhor a gente estar guardado pela presença de Deus. Vivemos com a presença de Deus aqui. E vamos viver como um preparo, como um projeto piloto nessa vida. Para que está por vir nós estarmos nas boldas do Cordeiro. No que Ele separou para aquele que o ama. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que nos espera acerca de bondade. Do que está preparado, do que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E todas as coisas, diz a palavra de Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tenho um versículo para fechar essa mensagem, converta o seu coração. Rasgue o seu coração e não as suas vestes. Foi o que a gente leu no livro de Joel. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o seu coração. Não dá para ser de aparência. Deus não nos convidou para ouvir somente um louvor, para uma oração no meio da família, na hora do almoço. Isso tudo é maravilhoso. Mas Deus, Ele te chama para uma intimidade. Coração para coração. O coração de Deus dentro de você e o seu dentro de Deus. Isso é se converter. Eu não sou melhor por conta do Edgar, que o Edgar é doloroso. Eu sei o que eu estou falando. Acho que a minha mulher também, né? Mas eu sou melhor como? Acho que eu sei mais do que você. Mais do que eu, né? Mas o Edgar sem Jesus, meu Deus do céu. Mas o Edgar transformado, ele é justificado pela presença de Deus, é outra pessoa. Eu sei disso porque eu sei quem é. E esse é o propósito de Deus para a sua vida. Se converta ao Senhor. Entrega o teu coração, meu irmão. Eu não sei se a sua vida não faz sentido, ou se você já começou a entrar nesses paranauê, porque eu tinha isso, né? O homem, ele vai até a conquista. Quando ele chega à conquista, ele, caramba, eu já venci tudo o que eu queria. Mas está faltando alguma coisa. Existe um vazio dentro do homem, eu encerro aqui, porque a gente precisa cear. Existe um vazio dentro do homem que ele não se completa com absolutamente nada dessa terra. O cara pode beber, pode usar droga, ele pode ficar feliz, ele pode ter conquista, ele pode ter o que ele quiser e puder comprar. Ainda assim, ele vai sentir esse vazio. Porque esse vazio, ele é do tamanho de Deus. E esse acesso dentro do homem, a Bíblia fala isso, que é uma faca de dois gumes, porque ela consegue penetrar entre o corpo humano e a divisão da alma e do espírito. A Bíblia fala que ele é tão fina, tão suave, que ela consegue adentrar nesse espaço. Esse vazio é da presença de Deus. Sabe o que é triste? A maioria das pessoas não sabe nem que isso existe. As pessoas veem a fé como uma coisa louca, de gente que dá dinheiro para pastor. Eu sou contra isso tudinho, tá, irmão? Mas contra a presença de Deus, não dá para viver. E a maioria da gente chega nesse ponto.
Eu tive isso na minha vida. Meu Deus, e agora? O que será, né? O que vai acontecer? O que me falta, né? Me faltava a presença de Deus. Eu hoje, irmão, eu não tenho tudo que eu quero, né? Eu queria ter algumas outras coisas, mas eu sou muito bem resolvido. A pastora Leila sempre olha e fala assim, né? A paz que excede todo entendimento. Eu posso estar até em guerra, e tem dias que não é fácil, não, irmão. Que eu vou chorar, que eu vou estar triste, mas eu tenho a presença de Deus. E um conforto que eu tenho é que se eu morrer hoje, principalmente hoje que é noite de ceia, né? Eu morro salvo. Eu vou para os braços do Senhor. E esse lugar, irmão, eu luto todos os dias, inclusive contra o Edgar. O meu maior inimigo não é o diabo. Esse foi vencido na cruz por Jesus. O meu maior inimigo sou eu. Porque conhecendo a Deus, eu ainda de vez em quando, né? Dirigindo, então, irmão, eu tenho que confessar meus pecados, né? É noite de ceia. E, irmão, dirigir é muito difícil. Mas a gente tem que ser crente dirigindo também, né? Convertido, converter o coração, né? Amém, meus irmãos? Vale um amém essa palavra? Em nome de Jesus, coloque-se em prática. Eu queria te convidar a entregar o seu coração. Não, o seu coração não. Todo o seu coração ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Em seguida, nós entramos na ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela não é santa ceia, ela é do Senhor. Ela foi feita para homens, para pecadores que se arrependem de todo o vosso coração. Então, se você está aqui e se arrepende de todo o seu coração, a ceia é para você, porque ela é do Senhor. E você também é do Senhor. Você não é menos do que a gente, dos crentes mais antigos, de jeito nenhum. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Se você nunca entregou o seu coração e essa mensagem despertou de você verbalizar isso, às vezes você até sente, mas não verbalizou, não disse com a sua boca, né? Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 10, 9 e 10, fala isso, que aquele que confessar com a sua boca. Então você tem que crer com o coração e dizer com os seus lábios. Está escrito lá, precisa ser feito isso. É uma confissão de fé. Se você puder e nunca o fez, diga isso para Jesus nessa oração. Eu te convido a fazer isso, tá bom? Vamos falar com Deus. É momento de oração. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Todo o sempre. Teu é o reino, o poder, a glória para todo o sempre. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós até que ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem buscar a sua igreja. Teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe o povo de Deus. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Deus pessoal. abençoe.